Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma live do Papo de Amigos. Hoje estaremos falando sobre psicografias. Vamos tirar a dúvida de todo mundo, quais são os tipos de médiums de psicografia. Para quem tem dúvidas, como obter uma psicografia, como é possível obter uma psicografia. Estaremos aqui no Papo de Amigos. Nós temos um especialista, o nosso professor Luiz. Ele é médium de psicografia, ele é escritor também, os livros dele são todos psicografados, então é uma oportunidade única para todos hoje estarem tirando suas dúvidas, estarem querendo saber um pouco mais sobre a psicografia, né? É algo que desperta muito interesse, principalmente as pessoas que perderam seus entes queridos e buscam de alguma forma comunicação, notícia, né, dos seus entes. E uma das maneiras que se popularizou no Brasil, no país, foi através do médium Chico Xavier, as psicografias do Chico, que consolaram muitas famílias, muitas mães, muitos pais, muitos irmãos. Então, hoje é uma grande oportunidade. Lembrando sempre a todos que deixem seus nomes e a cidade de onde estão falando. Nós vamos deixar a oportunidade também para as pessoas entrarem ao vivo na live para participarem, tá? Então as pessoas estarão participando da live ao vivo. A gente está tentando deixar as pessoas à vontade para participar também. É difícil, às vezes, a pessoa conseguir entrar na live, né? Fica um pouco com vergonha, não consegue escrever a pergunta que realmente quer fazer para a gente, né, que precisa fazer. Então, através do vídeo, né, se a pessoa se sentir à vontade, a pessoa entra aqui na live, faz a sua participação. A participação de todos é muito importante para nós todos, né? A live Papos de Amigos, lembrando que a gente possui um canal no YouTube, tá? E esse canal no YouTube ficam armazenadas todas as lives nossas. Então, logo que termina a live, a gente já coloca no ar a live para ser acessada através do YouTube. Você que tem um parente, você que tem uma pessoa, um amigo que não conseguiu assistir a nossa live ao vivo, a gente disponibiliza, tá? A solicitação. O professor já pediu a solicitação aqui. Eu vou adicionar o professor Luiz, que é o nosso especialista aqui. Luiz! Tudo bem, professor Luiz? Boa noite, meu amigo. Como que você está? Graças a Deus, tudo bem. Uma boa noite a todos. Um abração. Tamo junto para mais um bate-papos de amigos. Só tava escutando aqui, ó. Tá ficando bom no negócio, hein, rapaz? Jô Soares que se cuide. Não. Você viu? Eu tava orientando o pessoal, né? Que a participação de todos é muito importante, a gente sempre fala isso. Hoje, para eles aproveitarem a oportunidade, que com graça e espiritualidade nós temos você, que é um médium de psicografia. Eu estava explicando a todos que quiserem entrar na live ao vivo, né? Para participarem. A gente está fazendo o desafio, né, professor? Hoje não é o dia da Eliana entrar depois para fazer alguma coisa? Ela disse que vai entrar hoje, nós estamos aguardando, né? Ela tá aí, será? Então, será que vai estar de pijama para ela dar desculpa, falar que não pode entrar na live, né? Mas ela disse que vai entrar, né? Então nós estamos aguardando. Eu estou tentando contato com o Matheus. Eu também gostaria já de aproveitar a oportunidade e falar que eu vou desativar esse Instagram, porque está tendo muita dificuldade do pessoal entrar na live, até de eu fazer o convite para vocês participarem da live. Eu não sei, já tentei, desinstalei. A questão é esse usuário, então eu já criei um usuário novo. Eu peço que todos adicionem lá, é Rômulo Botan, com 2T, tá? Adicionem lá que a partir da semana que vem as nossas lives serão feitas através desse novo Instagram, tudo bem? Olha o Matheus, boa noite, Matheus, tudo bem? A Eliana falou que tá aí, ó. Boa noite, Luiz. Boa noite, meu amigo bom. Meu William Bonner, essa semana ele está sem cavanhaque, Luiz. Essa semana ele tá todo chique. A Eliana falou que tá aqui, viu, Romulo?
Então, eu tô sem chat, tá? Eu não sei, Ela- por isso que eu tô desativando esse Instagram. Já fiz outro, pedi pro pessoal me adicionar. Eu não consigo ter acesso ao chat, eu vou tentar acessar pelo meu computador, tá? E de lá eu vou tentar também ter acesso às pessoas que entram e deixam seus recados. Eu Seus estava caras. falando, Matheus, enquanto eu tento acessar aqui no computador, passa para o pessoal nosso canal no YouTube, explica que a gente quer que o pessoal entre aqui, que participe ao vivo, que entre na Isso. live, que nós Mandar um temos hoje beijo aí. o Ó, mandar um beijo professor. para Vitória, professor especialista em psicografia, Oh, muita calma nessa hora. a Eliana, a Inote, Emilene, Rapaz, seu bastante som tá, gente aí. O seu nosso som tá, canal é o Papo de Amigos 10. Papo de Amigos 10, é isso, né, Rômulo? Exatamente isso. De Amigos 10. Lembrando aí, pessoal, para clicar no aviãozinho, tá? Se você conhece alguém que tem interesse, que gosta do assunto de psicografia, clica no aviãozinho aí e chama a pessoa para participar da nossa live também. Há um monte de coraçãozinho aí, pessoal clicando, muito obrigado, porque é um assunto que tem muita curiosidade, né, Romulo? Né, Luiz? Muita gente tem sim, sim, sim. curiosidade, É, e, né? e- É importante nós falarmos um pouquinho, né, da psicografia, das comunicações em si, porque tem muita gente que é até sensitivo, né, também não sabe que as pessoas acham que médio é para alguns e não é para todos, né? E todos nós, de alguma forma, somos médios, né? Todos temos a capacidade mediúnica como ser humano. Algumas mais ostensiva, outros não, né? E nessas lives é bom a gente ir desmistificando, porque a mediunidade ela está ao alcance de todos, né? E tem, tanto que para isso tem um livrinho aqui fininho do Kardec falando quais são os sintomas da mediunidade, como lidar com a, como identificar, né, professor? identificar a mediunidade, o que é meu, o que é do espírito, qual tipo de mediunidade que eu tenho. Depende do pacote, né? Às vezes você vem com um pacote full aí e não está sabendo. Exatamente. E a gente deixar bem claro às pessoas que todos, né, quando a pessoa fala, eu sou médio, eu tenho um dom. Não, todos têm, né? O Kardec fala nos seus livros que todos têm um grau de mediunidade, uns um pouco mais aflorados, outros menos. Existem vários tipos de mediunidade, né? Às vezes a pessoa é aquela coisa que quem nunca teve um amigo que a gente fala assim, nossa, quando ele fala alguma coisa, né, acontece. E isso já é parte da mediunidade. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e a entender tudo isso, a gente já vê que isso já é uma mediunidade que a pessoa tem. Quer falar o Matheus? Matheus? Rômulo, deixa eu mandar um beijo, um abraço. Nosso amigo Ian entrou aqui. Ian, um abraço, Ian. Ian Luca, nosso parceiro de live. O Henrique Araújo, a Lê, a Bela. Quem mais aqui? Bastante gente, ó. Tauane, a Carla, Geraldo, boa noite, Carla. Meu filho Hugo. Quem mais aqui, ó? A Marli. A Marli chegou no Marli, horário! Parabéns, Marli! Marli. Quem mais aqui, ó? A Ticiane. Ó, tem muita gente aí, hein? Lembrando que o Ian, né, fez uma belíssima participação com a gente, foi um aprendizado enorme para a gente comentou depois, né? Aquela live que a gente fez com ele. Ele é um parceirão, a gente está sempre assistindo as lives dele também. Em breve nós vamos convidar ele novamente para participar aqui com a gente. Já está convidado, já está convidado. Está mandando um abraço aqui para a gente. Ian, prazer conhecer você, meu brother. Hoje ainda eu mandei um abraço para ele no Stories. E é isso aí, Rômulo. Eu acho que uma coisa que vocês disseram aí em relação à mediunidade, né? Lembrando que
muitas vezes as nossas mães, às vezes tem umas intuições, né? Fala, filho, faz assim, faz assado, né? E muitas vezes essas intuições de mãe são essas comunicações, né? Porque a mãe tem uma afinidade, né? Muito grande, né? Então a gente tem que estar atento, porque tem muita comunicação, não é só aquilo que a gente costuma ver dentro do centro ou na psicografia. É uma questão de estar conectado, né, Luiz? Estar conectado. As próprias benzedeiras, né, que tinha no Exatamente, bem passado lembrado. antes, era uma mediunidade, né? Quem que já não teve a oportunidade de passar por uma benzedeira, A conhecer criança o tá com o bucho virado, né? Precisa benzer. tá com o bucho virado, tá com Mal olhado, olho mal gordo. olhado, olho gordo, Você né? sabe que esses dias Então, ainda eu estava na casa do meu pai, a gente estava lembrando que quando eu era criança, tinha uma senhora que ela fazia simpatia para tirar a verruga. Para tirar a verruga. Exatamente. Bem Eu lembrado, tinha, eu Matheus. tinha verruga quando era criança, verruga de 3, 4, 5 anos. Ela fazia uma simpatia, rezava, era uma semana. Era uma semana, caía, sumia tudo e nunca mais voltava. Exatamente. Ó, eu queria mandar um abraço pro meu irmãozão, o Almeida. Ele tá de plantão lá no Águia, ele trabalha no Águia em Ribeirão Preto, ele não perde a nossa live quando tem oportunidade, Ah, tá? é? No águia, no helicóptero? Isso, ele faz parte da tropa de elite aí da Águia, Ah, então é dá, do de Águia. família, então é de família. Ele é meu irmãozão parceiro. Esse esquadrão é de família. E também eu queria mandar um abraço pro meu amigo Valmir, tá? Trabalha comigo, tá participando da nossa live aqui, mandou um boa noite. Agora eu tô tendo acesso aqui ao o chat chat. através do meu computador, né? Maria Então, Luísa Zapão. isso. Então, todos que estão entrando, Matheus, você vai tomando conta aí que para mim fica meio difícil, porque fica de lado aqui. Então, as pessoas Oliveira, que forem Vivi entrar, Pereira, isso. E hoje o nosso tema Raquel. é um tema muito que traz, eu não digo curiosidade, mas as pessoas sempre estão muito atentas sobre a questão da psicografia. A psicografia, por alguns, dizem que não existe a comunicação com os mortos, né? Com os mortos, entre aspas, os nossos entes que passaram para o plano espiritual, mas nós espíritas, nós sabemos que a psicografia traz muito conforto, traz muito alento às famílias, às mães, aos pais que perderam seus filhos, às vezes aos irmãos ou os filhos que perderam seus pais, né? Então a psicografia, ela de uma forma, ela traz um conforto muito grande, ela traz um sentido de que a vida continua, é uma afirmação, é uma prova de tudo isso. Eu estou falando por isso, não por eu ser espírita, não por eu trabalhar numa casa espírita, né? Mas por eu ter sido, como que eu posso dizer, presenteado pela espiritualidade, por uma psicografia, inclusive foi nosso irmão, nosso professor Luiz, que psicografou 2 vezes. Então, é de um conforto, te dá uma força aquém do que você imagina. Para alguns, um simples pedaço de papel com algum texto, com alguma afirmação, muitos falam, isso é básico, isso é claro, todo mundo sabe disso, mas para outros, aquela confirmação que aquele ente não é aquela separação eterna, eu nunca mais vou ver meu ente, para onde foi meu ente? Muitas mães, a questão das mães que querem saber de seus filhos, se eles continuam bem, se eles estão bem. Então, quando inverte a ordem natural da vida, que a ordem natural seria nós enterrarmos nossos pais, mas quando inverte essa ordem é muito dolorido, é muito doloroso. Então, as mães querem saber como estão os seus filhos, as mães querem tentar uma comunicação com seus filhos de qualquer maneira. Então, é muito difícil. Então, a psicografia, de uma forma,
não, eu tenho certeza, ela é confortadora, ela traz uma paz, ela traz aquela esperança, ela alimenta a tua fé, ela te deixa uma pessoa mais forte, ela te traz algo muito bom. É como você recebeu uma carta mesmo que a pessoa, um parente seu, foi viajar para outro lugar e mandou uma carta para você. Hoje não se usa muita carta, nós temos o e-mail, nós temos o WhatsApp, mas a psicografia também a gente precisa deixar bem claro, depois o Luiz vai explicar muito bem isso para a gente, que a psicografia não são todos que podem se comunicar, às vezes deixar muito bem explicado também as pessoas ausentes, as pessoas familiares que perderam seus entes, que o telefone toca de lá para cá, né? Não é quando a gente quer. Seria muito bom se fosse assim, a gente iria a um centro espírita, pediria uma psicografia e o nosso ente querido colocasse ali as palavras para dar notícia. Tem vários livros, tem vários filmes que tratam disso. Eu acho que quase todos assistiram, é O Nosso Lar, né? Que é uma prova bem grande quando o André Luiz tenta comunicar, mas ele entende que ele tem que trabalhar, ele tem que acumular horas para poder escrever para os familiares, né? A gente tem que entender que a psicografia é algo muito sério quando é realizada de maneira correta, por espíritos, porque, né? Eu As vejo Mães de muito... Chico é um filme lindo também, né, Rômulo? Exatamente, As Mães de Chico Xavier, maravilhoso. E às vezes eu vejo aí, depois o Luiz comenta um pouco, nós não estamos criticando ninguém, não estamos falando que é verdade ou mentira, mas assim, algumas pessoas até que cobram para fazer psicografias. Eu acho que a psicografia, para quem leu o livro Missionários da Luz, do André Luiz, ele explica muito detalhado o quanto é difícil conseguir uma psicografia. O Luiz já explicou aqui, eu não lembro qual live, ele chegou a comentar que a interferência é muito grande, o médium precisa estar muito bem naquele dia, não pode ter problema, não pode ter discussão, precisa ter uma sintonia entre o médium, precisa ter uma sintonia entre o ente que vai se comunicar. Então, precisa ter uma base, precisa ter uma estrutura, precisa ter todo um acoplamento, todo mundo na mesma frequência, todo mundo com o mesmo sentido de ajudar, de trazer paz, de trazer conforto. As pessoas também precisam entender que a psicografia, às vezes, eles ficam chateados. Eu nunca consegui uma psicografia do meu pai, do meu irmão, do meu amigo. Preciso entender que, às vezes, não é possível aquela pessoa que partiu se comunicar. Então, não é apenas ir ao centro, sentar lá, colocar o nome e que a psicografia vem. É muito difícil, mas para quem vem, o Luiz faz parte, né, do grupo lá em Uberaba, do Chico Xavier, ele deve ter Guaxupé. Guaxupé, desculpa, Guaxupé. isso mesmo. Guaxupé, ele deve ter muitos relatos de histórias, de famílias que saem de lá consoladas, né? A gente vê isso muito hoje com a tecnologia, com o YouTube, a gente consegue ter, às vezes tem alguns vídeos que as pessoas postam no YouTube, é muito consolador, e eu falo de experiência própria, que eu tive o privilégio de conseguir 2 psicografias, é confortante, você muda o teu pensamento totalmente, você começa a enxergar a vida de uma forma totalmente diferente, você vê que nada acaba com a morte e simplesmente começa uma nova vida, que é a verdadeira vida no mundo espiritual. Então, hoje é um tema muito sério, é um tema um pouco delicado de se tratar, né? Mas assim, com muita sabedoria, com muita calma, com muita paciência, nós vamos tentar passar a todos. Eu espero que todos mandem suas dúvidas, tirem dúvidas, se querem saber, eu perdi um ente, como que eu faço? É pouco tempo, é muito tempo. Então não existe uma fórmula, não existe um tempo exato, né? A psicografia que nós falamos toca, o telefone toca de lá para cá. Mas tem algumas coisas que a gente pode orientar a família, orientar essas pessoas de como tentar conseguir, procurar centros sérios, pessoas sérias, deixar bem claro que a psicografia não é paga, não precisa pagar, a gente não precisa, ela é gratuita, né? A caridade é feita sem cobrança de nenhum valor.
tá bom? Eu passo a palavra para vocês, eu só queria fazer essa pequena introdução, pedir às pessoas que participem, que mandem as perguntas, se quiserem perguntar entrando por vídeo, aqui ao vivo. Hoje nós vamos ter a Eliana, né, que falou que vai participar, ela disse que vai fazer a prece, mas outras pessoas quiserem entrar, fazer a pergunta para o Luiz, tirar a dúvida sobre a psicografia, fiquem à vontade, tá, gente? Pode mandar aí as notícias. Eu passo a palavra para você, Matheus, professor. O pessoal, pelo jeito, já está comentando aí, legal, já estão mandando ver no chat. É interessante nós comentarmos também que a psicografia ela é uma das formas de comunicação, né? A Eliana colocou, e até bem colocado, ela é a materialização da comunicação. As pessoas, quando você começa a entender tanto o espiritismo como o espiritualismo, você começa a entender que você é imortal. Quando você começa a entender que você é imortal, você começa a aceitar as comunicações. Que essa passagem, que essa transição planetária que está vindo, o plano terrestre ele vai se aproximar do plano espiritual. Por isso que precisa fazer essa limpeza. Inclusive essa garotada que está vindo, eles vão ter a mediunidade deles vão estar mais afinada, vai estar pipocando mais nos nossos jovens a mediunidade também. Isso já ia ter uma aproximação do plano terrestre com os planos espirituais, né? E você pode, às vezes a pessoa fala assim, eu nunca recebi uma psicografia, mas você já sonhou, você já foi visitar o teu ente querido num desdobramento, só que não lembrou. Então a comunicação ela é muito mais constante do que nós imaginamos com o pessoal que é desencarnado. Nós recebemos apoio, às vezes você acordou sentindo uma paz, que o teu ente querido está bem, foi uma comunicação que você teve, mas o seu cérebro ele não conseguiu lembrar os detalhes do sonho, os detalhes da comunicação, porque descrever o plano astral, o plano espiritual, ele também não é tão fácil para nós, né? Porque nós já estamos acostumados com esse plano terrestre aqui, com o nosso plano, e muitas coisas que tem lá não tem aqui, ou é uma certa nitidez que vai acabar transcendendo o nosso conhecimento. Então, as pessoas podem ficar calmas. A psicografia ela é uma das, e é pouco carteiro para muita carta também, né? Nós não temos condições de... Lá em Guaxupé, quando nós nos reunimos, nós temos 1 hora, geralmente vai 8, 10 médios, às vezes 6, e você tem que... Quando nós trabalhamos com a espiritualidade, nós trabalhamos com horário. É horário para entrar e horário para sair, porque ao contrário do que nós imaginamos, o lado de lá trabalha muito mais do que a gente. Aqui nós temos horário para dormir, para descansar. Lá é 24 horas, batidão, né? O espírito ele não cansa, o que cansa é o nosso corpo. Então a psicografia ela é uma das comunicações. E é interessante, assim, ó, eu acredito que quando Sócrates e Platão ele já vem para abrir caminho para o cristianismo. Ele já vem falando do mundo das ideias, que existe outro mundo e nós somos uma cópia e tenta fazer igual. Então, esses caras, para mim, eles já vêm falando, já do cristianismo. Por que eu estou falando isso? A filosofia, ela vem do grego. A palavra psicografia, ela já vem do grego, né? E essa palavra, ela vem falando o quê? Escrita da mente ou escrita da alma. Ele pode não estar detalhando igual o espiritismo, porque no espiritismo é a capacidade atribuída a alguns médios de escrever as mensagens ditadas pelos espíritos. Então, nós temos muito ainda que desbravar na filosofia, na psicanálise, entre a mente e o plano astral. Então, no grego, ela significa escrita da mente ou da alma. Então, por aí já dá para a gente dar um pulo para a psicografia em si, né? Que ela é considerada uma mensagem, a psicografia ela é até considerada uma mediunidade mais simples. Por quê? Porque todo mundo hoje praticamente ele sabe escrever. Mas igual a outra mediunidade que tem, nós vamos ter 2 tipos, né, de psicografia. Nós vamos ter a indireta, que é aquele modo mais primitivo, que o pessoal começa através das cestas, ou através de um equipamento que parece um triângulo, coloca o lápis no meio com rodinha e ele vai escrevendo. Essa é a indireta. E a direta é através manual, que o espírito ele vai se acoplar no médio através do córtex cerebral nosso, né? E nós vamos fazer
a psicografia direta e manual. Por isso que precisa ter um certo preparo para fazer a psicografia. E dentro dessa psicografia manual, eu tenho a psicografia de desencarnado e tenho a psicografia de livro. Tem pessoas que só fazem a de livro, tem pessoas que só fazem a de desencarnado, e tem pessoas que fazem os dois. Então, por exemplo, para fazer a psicografia de livro, você demora um tempo, porque você tem que criar uma sintonia com o mentor, você tem um toque que só você e o mentor sabem, você não pode sair psicografando em qualquer lugar, porque senão você vai psicografar para obsessor também. E quando você começa a fazer psicografia em qualquer lugar, você vai atrair qualquer espírito também. Quando você começa a cobrar por psicografia, o plano espiritual do bem ele vai se afastar, porque a nossa espiritualidade, a nossa mediunidade, nós só podemos cobrar alguma coisa quando nós não temos recurso para sobreviver. E a gente usa a mediunidade para a sobrevivência. Nós que temos emprego, somos assalariados, nós temos que usar a mediunidade sempre na caridade. Uma opinião particular minha, se o médium começou a cobrar para fazer trabalho, começou a cobrar para fazer uma carta, para falar com o teu ente querido, já está saindo da linha do espiritismo. Fazer atendimento particular já está saindo da linha do bom médium do espiritismo. Porque nós trabalhamos em casa espírita, com hora marcada, com toda uma formação para desenvolver esse trabalho, né? E você citou aí o Missionário da Luz, né, que o Emmanuel ele traz, e lá o Alexandre ele vai esclarecer, né, para o André Luiz a respeito da psicografia, que a mensagem ela não transcorre de forma tão fácil quanto o pessoal acredita. Por que o telefone toca do lado de lá para cá? Tem que ter todo um preparo do outro lado. Olha o trabalho que dá. Tem que haver todo um preparo do outro trabalho antes da reunião. Tem que haver todo um preparo desse lado também. Eu posso estar todo bem hoje na segunda-feira, chega na sexta-feira, quebra meu carro, ou eu tenho algum problema, eu deixo aqueles espíritos na mão. Então olha como que é muito complexo aí. Sem contar que quando eu estou lá na mesa, eu tenho que ser também, os pensamentos grosseiros meus, eles têm que ser dissipados. As células nervosas, elas vão receber passes magnéticos, as glândulas que tem, elas vão receber energias, e tem outros recursos que vai acabar atingindo, baço, fígado. Então imagina, se eu vou psicografar no domingo, eu não posso ir para uma balada no sábado, eu não posso tomar todas e chegar lá, eu não vou conseguir. Já aconteceu de eu sentar na mesa para psicografar e eu não consegui psicografar. Não conseguir a conexão. E por um outro lado, existe todo um preparo dos espíritos para trazer aquele espírito, para encontrar com o ente querido também, porque feito um trabalho com o ente querido para sair aquela comunicação. E pode acontecer também, o espírito ele vem para te trazer a comunicação, e quando ele chega, que ele se conecta com você, a sensação que ele tem de ver o ente querido, saber que vai passar a mensagem, ele acaba também ficando emocionado. Acaso que você tem que falar assim, ó, calma, tira ele um pouco, espera ele acalmar para ele voltar e conseguir falar. Então tem que ser um trabalho muito preparado. No meu caso, por exemplo, eu vou no domingo. Na sexta-feira eu nem vou para Santa Rita. Eu já começo na sexta-feira a alterar. É um negócio muito estranho até de se explicar. Eu começo a ficar emocionado, meu emocional fica mais ativado, as cores parecem ter um brilho diferente, o verde que eu vejo na árvore já não é mais aquele verde, parece que ele tem uma luz. Eu começo a sentir as energias passando pelo meu corpo. Então, olha só, o preparo, no meu caso, ele começa na sexta-feira, para eu começar a trabalhar no domingo. Isso lá na comunidade Chico Xavier. E como que funciona lá? Você não tem contato com o consulente. Existe um lugar, existem as pessoas, o consulente chega, geralmente é no segundo domingo do mês.
nós vamos estar domingo lá fazendo treinamento que a comunidade volta a abrir em janeiro. Em janeiro volta a ter psicografia, como acontece na cidade de Guaxupé, na rodovia, eu não lembro, é a BR-14, 314, se eu não me engano, mas eu sempre posto no meu Instagram. A pessoa chega na comunidade, tem um café comunitário e fica uma sala recebendo as pessoas. Nessa sala, a pessoa vai entrar, ela vai colocar o nome, ela vai colocar a data de nascimento e a data que desencarnou e sobre o quê? Se foi acidente ou não. Ela não entra com detalhes. E quando nós chegamos, o médium, nós vamos para uma outra sala que não fica no salão. No salão existe o quê? Um palestrante que vai comentar um pouquinho, falar alguma coisa sobre espiritualidade. Durante 1 hora ele vai fazer a palestra. E nós vamos chegar lá, essas cartas vêm para a nossa mão. Na hora que a carta chega na nossa mão, nós sentamos numa fileira e vai passando essa carta. Na hora que você pega a carta, você sente o espírito, aí você já separa essa carta. Você Que separa interessante. e vai passando todas. Passou todas, recolheu e falou, agora, isso geralmente chega umas 8h30 até as 9 a gente tem para fazer isso. 9 horas começa a psicografia. Aí é silêncio total, fazemos a prece. A gente já está em concentração desde as 8. 8 horas a gente já está em concentração. Não chega a ter contato com o público, nada. Aí nós começamos a fazer a psicografia em si. Deu 10 horas, 5 minutos para as 10, aviso, olha, parou a psicografia. Só que assim, você faz a psicografia, existe uma pessoa, ou duas, né, geralmente são duas, que vai analisar a sua psicografia. Ela recebe um reforço de quem conhece, ela está baseado na doutrina, assim, olha, tem um errinho aqui. Por que que tem um errinho? Porque são vários tipos mediúnicos que tem. A gente acha que todo médio é igual. E não é. Tem médio mecânico, tem médio intuitivo, tem médio semimecânico, tem médio inspirados, involuntários, de pressentimento. Então, ali entre os 10 que estão, cada um, muitas vezes, vai ter uma mediunidade. E cada um vai expressar essa mediunidade de um jeito, né? Eu vou falar depois dos tipos de mediunidade que tem, e o pessoal vai entender, porque muitas vezes tem erro. Por exemplo, eu tenho certo conhecimento. Oi? Só para tirar uma dúvida, qual é o tipo sua de psicografia? Mecânico, semimecânico, intuitivo? Semimecânico. Muito bom. Semimecânico, meu. A tendência é não ter mecânico, médios mecânico mais. É muito raro hoje em dia, né? Tanto mecânico como inconsciente na incorporação. Por quê, pessoal? Quando você é mecânico ou inconsciente, o espírito ele tem que se desdobrar mais, ele tem que fazer uma ligação maior com o teu mental para ele controlar o teu corpo. Quando você é intuitivo, você ajuda mais a espiritualidade. Sim. Porque você acaba dividindo o serviço com ela. Se você for inconsciente ou mecânico, você acaba sobrecarregando, porque enquanto ele poderia estar fazendo um outro auxílio, ele tem que parar tudo que ele está fazendo para ficar conectado a você. Então, uma tendência natural hoje é o médium ser mais intuitivo. Conforme nós vamos aumentando moralmente, intelectualmente, é a o mediunidade intuitivo do futuro, né, Luiz? do futuro. O intuitivo, né? Luiz, você poderia só explicar bem básico para o pessoal que a gente comentou aqui sobre a psicografia mecânica, ser mecânico intuitivo? Faz um resuminho bem básico. As pessoas estão mandando pergunta, tem bastante gente mandando pergunta, a gente já vai ler, tem pessoas querendo fazer pergunta. Só falar bem básico, mecânico, semimecânico e o intuitivo, só para as pessoas entenderem o que seria. Eu só vou falar um pouquinho do inspirado, porque muitas vezes o inspirado, ele chega na pessoa e a pessoa não sabe que ela foi inspirada por um espírito ou por um plano espiritual. Ela acha que é dela, ela pode fazer uma música, ela pode fazer uma poesia, né? Embora ele pareça pode fazer uma live. Embora ele pareça um pouquinho com intuitiva, ele é algo que na maioria das vezes assim, ele leva... A gente não consegue distinguir ele do pensamento. Então, às vezes, você tem aquele insight ali, onde já vou falar, nossa, vou escrever isso que é lindo, que é maravilhoso. Você acabou fazendo uma psicografia inspirada. Quando você começa, por isso que eu falo, você teve uma inspiração,
começou a escrever um texto, começa a anotar. Onde você estiver, vai anotando. Que você vai modernizando a sua psicografia. Opa! Caiu o telefone. Bati no fio aqui. Que você vai começar a ter mais lucidez, o seu campo mental vai se abrir mais e vai ter mais clareza na psicografia. E você vai poder fazer aí as poesias que gosta, escrever música. Tem música, muita música que é psicografada. Você viu? sabe que a Paula, se eu não me engano, a Paula Fernandes uma vez falou naquele programa, acho que... Almir Sater. O Almir Sater. Eles falaram, a Paula Fernandes falou que ela estava lá, ela acordava, pegava o papel e começava a escrever, né? Então, é uma psicografia, né? As músicas dela, a Paula Fernandes falou muito disso. A Paula Fernandes, o Almir Sater. A primeira psicografia do mundo é os 10 Mandamentos. Exatamente. É considerada a primeira psicografia. É uma psicografia. É uma psicografia que veio para o plano astral. A mecânica, só para o pessoal saber, o médium ele não tem acesso à escrita. O espírito ele vai se aproximar, ele vai se ligar no córtex cerebral e ele que vai tomar conta do braço do médium. O médium pode olhar para um lado, por isso que o Chico Xavier ele ficava muito com o olho tapado, ele era totalmente mecânico. Então a mão dele fazia movimentos involuntários. Ele não sabia o que ele escrevia. Por isso que ele lia depois a psicografia. Porque nem ele sabia o que ele estava escrevendo. Ele era mecânico. Há alguns casos de médios que psicografam com as duas mãos. Isso. E não sabe o que vai acontecer. E geralmente, né, Luiz, na psicografia de um médium mecânico, né, até a assinatura do espírito comunicante teve casos que foram fazer o reconhecimento de firma para ver a autenticidade da assinatura e autenticou a assinatura de tão perfeito, porque o médium mecânico, ele simplesmente ele é uma máquina. O espírito move a mão do médium, o médium não sabe o que está escrevendo, não tem nem noção do que está escrevendo. O Chico é o maior exemplo de tudo isso que você falou, ele tampava os olhos, né? E tem médium que escreve com as duas mãos e também pode escrever com a esquerda, com a direita. Com a direita. Então, essa é a psicografia mecânica. O que seria, então, Luiz, a semimecânica, que é o teu caso? O meu caso, antes eu vou falar intuitiva. Porque, a intuitiva, diferente do médico mecânico, a intuição é a consciência que escreve, ela vem em forma de pensamento. O que o médico só tem que aprender com o tempo? Distinguir o que é dele e o que é do espírito. Então, ela vem em forma de intuição e você pega aquela primeira palavra ou frases que vêm para você. Você é intuído, com o tempo você vai separar o que é teu e o que é do espírito. Por isso que você faz um certo treinamento, se dedica um tempo, para você aprender a interpretar o que é do espírito. E no meu caso é o semimecânico. O que é o semimecânico? Fica entre os dois. Por isso que eu quis explicar o intuitivo primeiro, ele é um pouquinho dos dois. Então, por exemplo, quando eu estou psicografando, eu não tenho consciência do que eu estou escrevendo, só que eu controlo meu braço. E a cada palavra que sai, eu vou vendo no papel que está escrevendo. Por exemplo, eu vou falar assim, hoje nós vamos fazer uma live. Eu não vou saber escrever isso, eu vou ter que começar lá e só vou ver. Hoje nós vamos fazer uma live. Entendi. A hora que está saindo, que eu vou ver. E em certos momentos, em assinatura ou em alguns momentos, fica só a letra do espírito mesmo. Então, o semimecânico, ele é os dois. Ele não tem essa noção do que vai escrever. Por isso que muitas vezes o semimecânico, ele pode, e o intuitivo até também, ele pode cometer alguns erros, porque às vezes chega para nós palavras estranhas. Então, por exemplo, olha, eu era uma rapariga que tinha uma vida muito boa. Na minha linguagem coloquial aqui não é coisa boa, mas na linguagem do norte, em outro lugar é algo bom. Então eu falo, mas vou pôr rapariga? Então você dá umas travadinhas. Outro dia eu estava fazendo uma psicografia e foi de um acidente. O rapaz ele falou, olha, o acidente aconteceu porque eu fui pegar um relógio na algibeira. Eu falei, mas caramba, o que é algibeira?
Aí depois você vai procurar no dicionário, o cara fala lá, algibeira, por isso que é bom ter alguém que corrige. Ó, algibeira é o bolsinho da calça que o pessoal Olha, guardava relógio. Mas quando que eu ia imaginar. Eu não sabia. imaginar? Ou então o mecânico, ele tem, certas vezes ele dá uma travadinha. Eu costumo soltar tudo. E o corretor, né, as pessoas que ficam, falam, ó, isso daqui tem esse significado Ô, mesmo, Luiz, não tem. deixar também uma dúvida que muitas pessoas têm. Só lembrar as pessoas que estão mandando pergunta, que teve pessoas que perguntaram depois o endereço do centro onde faz a psicografia. A gente vai atender aqui as perguntas de todo mundo que está aqui. Só estamos deixando o Luiz dar aquele resumão, falar bem, porque ele tem muito conhecimento na área, né? Ele é um médium de Pô, psicografia, então as pessoas que estão mandando pergunta. O médium mecânico, né? O mecânico, ele consegue psicografar até em língua diferente da dele, né? Porque ele é conduzido pelo consegue. espírito, né? Ele Então é deixar conduzido. bem claro isso, né? Se eu não me engano, acho que foi o Divaldo Franco que psicografou fora do Brasil, se eu não O estiver Foi, enganado. Divaldo, foi ele mesmo. Foi ele o mesmo. Divaldo ele Divaldo, né? tem esse tipo de comunicação e ele consegue escrever porque ele está totalmente conduzido pelo espírito. Se ele quiser escrever e conversar com outra pessoa ou assistir a alguma coisa desde que ele tenha concentração, o espírito vai escrever ali normal. Mas são bem raros esses médiums hoje, tá? Devido ao excesso de trabalho que se tem, são pouquíssimos os médios. O que pode acontecer é assim, ó, por exemplo, eu tenho a consciência da psicografia, mas eu acabo esquecendo depois. Eu não consigo lembrar as psicografias. Eu só lembro as psicografias que eu sou autorizado a dar exemplo. Tá? Inclusive lá na comunidade tem algumas no site, Comunidade Chico Xavier de Guaxupé. Tem uma ou outra que tem o vídeo postado, porque foi a pessoa que pediu, olha, posta para servir de exemplo, para Legal, que as muito outras bom. pessoas... Depois nós vamos passar os endereços, os sites para as pessoas que estão perguntando. Eu vou ler aqui, ó, a Maiara, ela colocou assim, ó, quando meu tio e meu avô partiram, eu estava longe e sonhei com os dois, em momentos diferentes, onde eles vieram se despedir e falar que estava tudo bem. Então, é aquilo que a gente estava falando, que as comunicações vêm através dos sonhos. A gente falou também na live passada sobre sonhos, né? Então a Maiara deixou o depoimento dela aqui. A Eliana disse que quer fazer uma pergunta. Eu não sei se ela quer fazer a pergunta aqui por Põe ela ao vídeo. vivo, ela é Vamos pôr ela ao... professora. Vamos pôr a Eliana. Aí aqui, cadê? Tem mais aqui, teve mais pessoa que mandou, ó. O Ateliê também mandou aqui. Quero saber o endereço para ir até o Centro Espírita, tá? Então depois, Luiz, Ateliê Arte em Detalhes. Ela pediu o endereço porque ela quer ir até o Centro Espírita. Eu acho que ela perguntou aqui que ela queria uma comunicação. Eu vou estar mais para cima aqui. Eu vou tentar achar aqui a pergunta que ela fez do ateliê, que está um pouquinho. Aqui, ó. Minha vontade é de saber da minha mãe, que se foi com a pandemia, uma semana depois o tio dela, tá? Então... É interessante essa pergunta, Matheus. Não existe um tempo para a comunicação. A pessoa pode desencarnar hoje e passar uma comunicação amanhã, ou pode ficar anos sem passar... Ou nunca comunicar, ou né, nunca se comunicar pela psicografia. Tá? Então, muitas vezes a pessoa fala, tem que esperar 2 anos, tem que esperar 5 anos. Não é bem assim que funciona. Depende qual o plano espiritual que a pessoa está. Também depende, como que eu posso falar, o mérito da pessoa. Tá? Às vezes a pessoa... Aconteceu um caso de eu fazer uma psicografia que Tem a que estar pessoa preparada também, né, Luiz, para receber, porque a pessoa às vezes não está preparada para ouvir. Então, por isso que não existe a comunicação, porque a pessoa não tem uma condição de aceitar o receber, né? Isso. Eu já cheguei a fazer psicografia de 10 dias e já fazia psicografia depois de 15 anos. E aí, eu lembro que teve um caso, a pessoa era a minha 8ª vez, meu 8º lugar que eu tô indo e nunca consigo. Aquele dia a pessoa conseguiu. Então, muitas vezes também, a pessoa, ela já foi atendida em sonho. Exatamente. E ela não percebeu, entendeu? Ela já acordou com aquele... vocês aí numa live, né, que eu tive um encontro espiritual com meu pai dentro da igreja.
eu tive um encontro com ele, né? Exatamente. Depois de 44 anos. Para você ver, 44 anos, né? Ô Luiz, respondendo a pergunta do ateliê, ele não deixou o nome, mas colocou Ateliê Artes em Detalhes. Ele queria saber o endereço do centro lá de Guaxupé, ou o site, se você tiver um contato que ele quer anotar. Então seria bom a gente já ir atendendo as pessoas. Eu estou lendo aqui, ele perguntou, quero saber o endereço para ir até o Centro Espírita, né? O ateliê aqui, Artes e Detalhes. Se pudesse deixar o nome da pessoa, fica mais fácil para a gente. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. A gente pode postar junto na live, né, Rômulo? No YouTube, deixar lá na live. Ela tem deixou como? aqui, ó. Olha só. É Michele. Ela é de Capão de Canoa, Rio Grande do Sul. Está acompanhando a nossa live aqui. Hein, Rômulo? Tem como a gente deixar no YouTube? Não tem o endereço salvo junto com a live lá? Tem. É Michele, viu, Luiz? Ô, Matheus, você viu? Ela está assistindo a nossa live do Rio Grande do Sul. Tá? Obrigado, Michele. Obrigado pela companhia. Não, é que assim, ela fica em Guaxupé, o telefone, eu vou tentar digitar aqui. Você está no note. O telefone. Eu vou digitar aqui o telefone. É 35 988 42 4002. Aqui, ó. É esse. Ele volta a partir de janeiro a fazer os trabalhos. E quem tiver dúvida... Fixar aí, né, Rômulo? Não tem como você fixar? Tem. Eu não consigo, eu estou sem o chat. Então eu perdi a função de fixar, tá? 35 é o DDD, né, Luiz? Deixar bem claro para a Michele. 35 é o DDD. E esse é um celular, né? Esse número deve ser um zap, alguma coisa assim. Então, a partir de janeiro, Michele, se você quiser, para todas as pessoas que estão acompanhando a nossa live, tá? Consegue informação nesse telefone com o Luiz. Nós vamos passando várias vezes. Ou então manda o direct para o Luiz também, né? Depois, qualquer dúvida, manda o direct no Instagram do Luiz. E aí o Luiz pode estar respondendo pelo direct. Isso. Eu tô com o endereço aqui. Eu acabei marcando, tá? Eu tô com Sítio Recanto Francisco de Assis, tá? É a 1000 metros do trevo de Japi. Ô, Matheus, você consegue digitar a hora que o Luiz falar? Digita aí para passar o endereço. A pessoa pode fazer o quê? É só digitar no Facebook, Comunidade Chico Xavier de Guaxupé. Digitou Comunidade Chico Xavier de Guaxupé, já aparece tudo. Já aparece tudo, inclusive já aparece o GPS para a pessoa acompanhar pelo GPS. Tem outras... A partir de janeiro, né, Luiz? A partir de janeiro volta. Tá? Mas o pessoal pode digitar no Google também, Comunidades Chico Xavier. Às vezes a pessoa está muito longe, não tem Guaxupé, mas tem Uberlândia, tem outros estados também. Certo, que né, geralmente ela é do Rio Grande do Sul, né? Pode ser que ela encontre lá. Porque a comunidade Chico Xavier ela tem um padrão de psicografia, entendeu? Entendi. Ela tem um certo padrão de trabalho. É tudo trabalho voluntário. O médio só pode trabalhar lá a parte de psicografia. Ô Luiz, a Eliana disse que iria fazer uma pergunta. Eu vou mandar o convite para ela se ela quer entrar. Põe ela aí. Aqui, vamos lá. Se a gente souber responder... Exatamente, tem isso também, mas senão depois a gente informa ela também, a gente procura. Luiz, eu tenho uma pergunta para você. Como que você descobriu o seu dom? Legal, é assim. Oi, Li. Boa noite, essa é uma pessoa maravilhosa. Essa é uma pessoa maravilhosa, tá aí. Ô, Matheus. Imagina. Eu não sabia que eu psicografava. Na verdade, a minha mediunidade ela é meio bombril, né? Eu costumo falar que eu sou igual pato. O pato não anda direito, não nada direito, não voa, mas não fala mal de ninguém. Então a minha mediunidade é meio pato. Eu não sou 100% psicógrafo perfeito, mas trabalho com incorporação, trabalho na saúde, então é aquele bombril. Eu não sabia que eu psicografava. Quando eu comecei a escrever livro, eu achei que era eu que escrevia. Eu tenho um livro meu que chama O Livro dos Nossos Dias, foi o primeiro livro a ser publicado.
Um cara viu que eu estava escrevendo e falou, meu, você é escritor, vamos publicar esse livro, você entra com metade do dinheiro, eu entro com metade, e você vai virar um super escritor. Eu falei, legal. Tô até hoje esperando para virar um super escritor. Aí, quando eu comecei a escrever, eu estava frequentando a casa espírita, eu falei, falei para a entidade, olha, eu tô com umas ideias que eu nunca tive. Eu tô conseguindo descrever o ar, eu tô conseguindo descrever a chuva. Era psicografia inspirada e eu não sabia. Aí ele falou, então você vai ser um psicógrafo de livro? Eu falei, não, eu só tô escrevendo um livrinho. Ele falou, vai treinando lá na tua casa. Aí eu fui treinando, aí veio o Framarion, né? Chegou uma hora, você faz um treinamento, acho que 3, 4 anos depois que eu persisti, marcando horário, até hoje, todo domingo, a partir das 9 da manhã, quando eu não estou na comunidade, eu estou psicografando em casa, né, o livro em si, não para desencarnado. Aí ele veio e falou, olha, eu sou o Framarion, estou com você desde pequeno. É um rapazinho meio fortinho também, só para falar de alguma coisa forte, né, Roma? Que nosso amigo aí também está ficando forte. Ele veio e falou, olha, eu estou com você desde pequeno e agora você está apto a escrever os livros. Então agora você pode escrever. Aí foi onde que eu escrevi o Amor Vence o Suicídio. E o que vai sair agora. Mas houve todo um preparo. Inclusive eles deixam chegar o obsessor com a gente, tá? E que o obsessor chega... Para treinar, né? Para treinar, eu já cheguei a escrever 40 páginas e jogar o livro fora. Olha, você não é um Flamarion. Você é um obsessor que está se passando por ele. Aí vem aqueles obsessor que vai fazer você escrever assim, eu sou a mãe da rainha da Inglaterra. Você vai ficar chique, vamos escrever. Aí você começa a ver que as coisas não batem, aí você fala, opa, parou. Aí a hora que você consegue afinizar com o mentor, você tem um toque que é só seu e dele. Ô Luiz, o que é muito interessante, quando vem os mistificadores... peraí, a Dalila, um abração pra Dalila, saudade. Lá, tá mandando um abraço também pra Eliana. Não podia deixar ela passar, amiga nossa. Quando vem os obsessores, né? Geralmente eles gostam de dar nome de pessoas desencarnadas famosas, né? Foram pessoas famosas, porque pro médium se sentir, né? Pro médium, eu tô psicografando daquela pessoa que foi famosa. Bom, Eliana, vamos dar uma boa noite. A Eliana, ela cumpriu a promessa dela, falou que ia participar hoje, quer fazer uma pergunta. Aí, hein? Tá aqui, né? Então, Eliana, seja bem-vinda à live Papo de Amigos. É uma gratidão estar com você aqui, a tua participação, você que sempre está com a gente, sempre mandando mensagens, mandando perguntas, contribuindo com as nossas lives. Hoje, então, é um privilégio muito grande de ter você aqui, seja bem-vinda e fique à vontade para fazer sua pergunta. Boa noite a todos, boa noite, eu é que agradeço, né, a oportunidade. Tá dando para me ouvir? O som tá bom? Perfeitamente. Tá ótimo. E a minha pergunta, uma parte dela o Luiz já respondeu, que era a respeito dos tipos de psicógrafos, né? Do intuitivo, mecânico. Mas eu tenho eu tenho muitas dúvidas. Então, né? pode ficar à vontade. Tenho muitas dúvidas. Eu gostaria de saber, a mediunidade, na verdade, vulgarmente falamos que é um dom, né? Mas ela não é um dom, ela é uma provação para o nosso próprio burilamento. Uma pessoa, um médium, ele pode desenvolver outros tipos de mediunidade, por exemplo, como o Luiz Carlos falou, que ele é 1001 utilidades, né? Isso já faz parte da tua personalidade, né, Luiz? Sim. Já a tua personalidade ser 1001 utilidades. Então a espiritualidade, ela pode se valer disso, e isso a gente pode aperfeiçoar esse dom. A espiritualidade, ela vai trabalhar com o conhecimento que você tem. Geralmente, os espíritos que vão aproximar de você, ele é mais ou menos parecido com o teu estilo. Porque ao contrário do que muita gente acredita, Minha gata. o espírito, ele ensina você
e ele aprende através de você também. A evolução ela acontece nos dois mundos. Por isso que o bom espírito, ele não liga de ser questionado. Se realmente ele é um bom espírito, você investigar sobre ele, porque ele vai evoluir. O mentor, ou o anjo da guarda, como Ele o está pessoal chama, aprendendo junto com a ele gente. também está aprendendo, porque tudo que ele aprende aqui, ele vai utilizar numa próxima encarnação, vai levar o contato, por exemplo, vamos pegar uma doença igual o Alzheimer. Ela é estudada nesse mundo e ela é estudada no outro mundo também, porque o nosso corpo ele se desenvolve biologicamente e se desenvolve espiritualmente. Então, quando você vem, você faz um contrato kármico. Nesse contrato kármico, você já vai colocar lá, olha, eu vou trabalhar com o espiritismo, eu vou desenvolver a minha parte espiritual. E você vai entrar e vai dizer, eu não vou ser só médio de psicografia, eu vou ser médio, vou me dedicar e vou procurar aprender cada vez mais sobre a espiritualidade. No Mensageiros, inclusive, quando você começa a estudar as palestras, o trabalho do André Luiz, o que tem pessoas que vêm para a Terra para ser médio e não desenvolvem a mediunidade, quando chega lá volta muito triste, porque ele não conseguiu desenvolver o que estava previsto, porque todos nós temos essa capacidade de Exatamente. mediunidade. Cada um, de repente, você pode ser um médico que vai fazer pintura, vai retratar o mundo espiritual através... Muito pintor que tem aí famoso, na verdade, ele retratou o que estava no mundo espiritual. Cantores são médios, né? É por isso que a caridade ela é muito importante, é que muito é dado, é muito será cobrado. Eu sou um pintor famoso, que eu tive lá aquelas imagens de pinturas maravilhosas e ganhei dinheiro. Não adianta eu acumular riqueza, eu tenho que ajudar o próximo. E a mediunidade é assim, ó. No começo ela pode aflorar todas e depois ela vai se definir uma, ou ela pode ir aflorando, depende de pessoa para pessoa. E depois você pode ter um conjunto de mediunidade. Tá? Principalmente quando se diz respeito à psicografia. Se a pessoa for para um centro e ela começar a treinar, ela pode fazer determinado tipo de psicografia. Às vezes ela não vai psicografar para desencarnado, mas ela vai fazer uma poesia, vai fazer uma música, tá? Provavelmente os escritores, a maioria, ele tem no mínimo uma inspiração. Eu, particularmente, eu não consigo ver nada como criação minha, ou mesmo se for um escritor normal. Existe um Deus e tudo nós retiramos desse Deus e trazemos para cá. Nós podemos melhorar ou não. Por isso que até que, na minha opinião minha, porque Deus é onipresente, eu retiro tudo dele. Então aquele cara que escreveu um livro maravilhoso, que está vendendo muito, mesmo que não é psicografia, ele poderia estar em algum lugar e inspirou para a pessoa escrever aquele livro. Na medicina, no professor que vai dar aula, no trabalho do Rômulo lá como policial lá, ele vai estar inspirado também. Mas tudo tem o seu tempo. O que nós temos que fazer assim, são prioridades. Olha, eu resolvi ser médico. Ele tem que estar em primeiro lugar. Tá, o que acontece, muita pessoa fala, eu não quero ser médico, eu não quero ter problema, eu quero fechar minha cabeça, eu quero... A hora que voltar lá, você vai falar, nossa, eu não cumpri nada, não devia ter fechado nada. Eu devia ter trabalhado, né? E geralmente, né, Luiz, as pessoas que têm o tipo de mediunidade, às vezes de visão, né, é as que incomodam mais. Tem pessoas que ficam com medo, né? Com medo. Que quando vê, fala, nossa, eu não quero ver isso. Geralmente os pais levam muito lá no centro, né, Luiz? A gente já viu muito de crianças que começam a ver e os pais chegam lá e falam, não, eu não quero que o meu filho ver essas coisas. Ou quando tem a mediunidade de cura, né? Que também começa, não quero que o meu filho seja bezendeira, não quero que seja curandor, qualquer coisa, assusta um pouco. E a psicografia, eu acho que a mediunidade de psicografia, ela é um pouco, ela é bem procurada, né, Luiz? Claro que a gente está lá dentro de uma casa espírita, a gente vê cirurgias espirituais, a gente vê os atendimentos espirituais, mas quando se trata na perca, a maioria das pessoas, né, independentemente da religião, mas quando ela perde um ente, ela quer saber informação, ela quer saber notícia, ela quer ter aquela informação.
E eu acho que a psicografia, por isso que na abertura eu falei que a psicografia é algo que conforta muito, né? E te dá uma firmeza muito grande, né? Porque quando é feita uma psicografia de verdade, com um médico de verdade, que a psicografia não é algo tão simples. O Luiz explicou para a gente que ele precisa fazer um preparo desde a sexta-feira, todo um preparo feito também pela espiritualidade. No livro Missionários, tem uma parte que eles querem uma comunicação e a médium, os contrários tentam fazer o marido brigar com a médium, porque ele não gostava que ela ia para o centro espírita. Então eles fazem de tudo. Você lembra dessa parte, Luiz? Que eles tentam atrapalhar para ela não ir, para o marido brigar, proibir ela de ir até o centro espírita. Então, a psicografia, quando a gente fala na questão de psicografia, é algo muito sério, né? É algo que mexe com sentimento. E tem muitas pessoas que às vezes brincam, né? Não faz a verdadeira psicografia, só que mexe com sentimento de pessoas e é sentimento de perda. É muito difícil tudo isso. Rômulo, a primeira vez que eu fui em Guaxupé, eu psicografava e treinava livro, mas eu não fazia psicografia para o desencarnado. Mas eu tinha essa vontade. Eu falei, eu preciso conhecer, porque eu fui um psicógrafo que eu acabei ficando isolado, porque na minha cidade não tem, aqui na região não tem. Então eu via muito vídeo, li o livro dos médios para saber como funcionava a mediunidade em si, porque até aqui na minha cidade tem um certo preconceito. Você falou que é espírita aqui, o pessoal já quer desviar, já quer ir para outro lugar, já faz o sinal da cruz, é complicado. E quando eu conheci, que eu recebi a mensagem, foi até o Eduardo Medeiros que mandou para mim falando que tinha psicografia em Guaxupé, eu falei, eu vou lá conhecer. Rapaz, até no sábado à noite, antes de eu ir para a psicografia, minha vida foi um verdadeiro pandemônio. Aí chegou no sábado à noite, mas não ia. Eu falei, olha, aconteça o que acontecer, amanhã eu estarei lá. Rapaz, depois que eu falei isso, eu acordei no domingo, ou fui dormir à noite, uma paz enorme. Quando descobriram que não tinha jeito, que eu ia mesmo, aí eu cheguei lá... firmeza, falei, né? Isso aí é a firmeza, né, Luiz? Quando você firma... Isso, aí eu cheguei lá, falei com o chefe da época, Donizete, ele já desencarnou e está trabalhando desencarnado na casa. Ele falou, vamos lá dentro para você conhecer. Aí eu já veio a psicografia e falou, fica aqui treinando 2 meses com a gente, que você pode psicografar com a gente. Contei minha história. Eu acho que o professor, a internet dele travou. Caiu. Para mim. Aproveitando, vamos... Caiu? Voltou, professor. Sua imagem. Sua imagem travou, mas o teu áudio nós estamos te escutando agora, tá? Eu vou aproveitar e ler aqui. A Cássia Aparecida deu uma boa noite a todos, tá? Deixou aqui a mensagem. A Marli colocou aqui que ia desenvolver a mediunidade dela. A Vitória Helena, ela colocou aqui, ó, o livro Borboletas na Janela é um livro de desencarnado. Também uma informação muito boa aqui pra gente. Agradecer a todos, tá, pessoal, que tá entrando aqui. São muitas pessoas que entram aqui, a gente está agradecendo a todos, né? O Luiz voltou, o do Luiz ainda não voltou, né? Tem mais perguntas? Acho que eu posso sair, né? Eu volto para a prece. Não, você quer ficar? Pode ficar, Eliana. Eu só queria fazer um comentário sobre a explicação do Luiz. Se vocês me permitirem, né? A gente sabe que muitas pessoas, todo tipo de mediunidade, muitas vezes, se ela não tiver um bom direcionamento, se ela não for desenvolvida, se a pessoa não procurar um centro e trabalhar da maneira correta, tem pessoas que são tidas como loucas, né? Tem pessoas que vão parar em hospício e, na verdade, são médiums. E a mediunidade é muito aflorada e ela não está doutrinada, então a pessoa sofre. E, por outro lado, aquelas pessoas que negam. Exatamente. Elas mesmas negam. Sendo que foi uma coisa que nós pedimos, né? Pela misericórdia divina, nos foi concedida a oportunidade. A gente implorou, né, Eliana? Implorou. Então é muito complicado. Baseado no que você está falando, teve um comentário aqui
Eu vou tentar achar, foi logo no começo, é que tem bastante gente com a graça de Deus aqui, tá fazendo os comentários pra gente, né? Eu vou tentar achar, é da Roseli, da minha amiga. Ela fez um comentário aqui, foi a Roseli mesmo. A Roseli fez um comentário, a Roseli Prado, tá? É amiga minha, mora aqui em Araraquara. Eu conheci, ela fez assim, ó, eu conheci uma senhora que é evangélica, mas tem uma mediunidade incrível. Ela disse que não aceitava, até que recebeu uma mensagem dizendo que ela iria ajudar muitas pessoas através das mãos e das palavras. Então, é tudo baseado naquilo que você acabou de falar, né? Que as pessoas, às vezes, principalmente quem... Você imagina, para uma pessoa que não é da religião espírita, que não está dentro de uma casa espírita, seja ela kardecista, umbandista, do candomblé, que, por exemplo, um evangélico, um católico, ele tem um pouco de dificuldade em aceitar o certo Sim. tipo de mediunidade, principalmente quando é muito aflorado, né? Então, o Luiz... Voltou, Luiz, professor? Perfeito. Vamos lá. Então, as pessoas... As pessoas ficam com receio, né, Eliana? Ficam com medo, não querem desenvolver a mediunidade, ficam com medo das pessoas acusarem ou apontarem essa pessoas, né? Geralmente, quando uma pessoa, aquele lá é bruxo, aquela lá, nossa, aquele lá é pai de santo, quando ele fala as coisas. Então, melhorou bastante, né, a questão. Falar nisso... Lembrando, né, Rômulo, que a mediunidade, as pessoas podem não aceitar, mas ela é presente em todas as religiões. Eu ia falar isso agora. Aquele pastor, aquele padre, ele está inspirado para poder pregar, para poder falar aquelas palavras, aquilo ele tem uma revelação. Ele tem uma inspiração, né? Só que cada um dá um nome. Um dá o nome que é o Espírito Santo, o outro dá um outro nome, mas a mediunidade, ela não só é presente em todas as religiões, como ela é também presente em todos os lugares e classes sociais, pela misericórdia de Deus, porque Deus coloca essas pessoas em todos os lugares para essas pessoas e serem instrumentos e estar disponível a todos, independente do lugar, independente da religião. Essas pessoas estão colocadas ali para realmente estar disponível e acessível a todos. Recentemente você teve uma experiência dessa, né, Matheus? Você foi no retiro, né? Então, exatamente. Muito importante. Foi num retiro de um padre, né, da Igreja Católica, e esse padre, ele é exorcista, né? É um padre exorcista, e eu tive a felicidade de presenciar as pessoas caindo, desmaiando ali, na hora que ele começava a fazer a prece. Ele nem chegava perto, nada. Simplesmente ele começava a fazer a prece, ele avisava, né? Ele avisava, ó, vou fazer uma prece, essa prece é muito forte, tá? Então, se vocês verem alguém caindo, desmaiando, gritando, vomitando, não se assustem, porque é normal e tal. E aí as pessoas, eu vi várias pessoas caindo ali, ficando ali por um tempo desmaiadas, vamos dizer assim, né? E assim, foi uma experiência, para mim, pelo menos, muito gratificante, porque a gente que é espírita e frequenta um centro lá umbandista, nós estamos acostumados a esse tipo de coisa, né? Mas dentro da Igreja Católica, você vê uma sessão de exorcismo, inclusive o próprio padre dizendo que ele é perseguido dentro da própria da Igreja Católica, ele é perseguido por muitos outros padres que não aceitam. Exatamente. Ô, Matheus, quando eu comecei a despertar minha mediunidade,
Um cara que eu aprendi muito e segui muito foi o Pedro Siqueira. Ele também é católico. Ele fala que parte da igreja não quer ele lá dentro, mas outra parte aceita. Ele fala com Nossa Senhora, com os santos. Foi um cara que me inspirou e eu aprendi muito vendo as lives deles, viu? A psicografia em si, eu acho lindo, sabe? Quando acabamos de psicografar lá no centro, nós saímos, porque o pessoal fica tudo assistindo, aí a hora que acaba, nós saímos e nós misturamos com a multidão, porque eles não sabem quem somos nós, né? E eu fico para ver as leituras, tanto as minhas, às vezes, como as dos meus amigos, porque assim, é muito emocionante. Tem um amigo meu, ele é vidente lá, ele fala, olha, quando vai entregar a carta que a pessoa abraça a consulente, o espírito que escreveu, que ditou a carta, ele está ali e abraça também e chora junto. Então é muito emocionante você ver a leitura da carta, ver o trabalho que é feito ali. E existe a psicografia invertida também, viu? No Dia das Crianças, geralmente, faz-se a psicografia invertida. A mãe escreve a carta e vai a carta para o outro lado também. Ô, Luiz. Então existe também a psicografia invertida. Legal. Eu tenho aqui o pessoal mandou um abraço a todos aqui, o Renato e o Vanildo, eles são de Orlândia, São Paulo. Orlândia. Tá mandando aqui um abraço. Vanildo Roque. Deixa eu te fazer uma pergunta a você. Qual instrução ou qual conselho você daria às famílias que tentam uma psicografia? A gente sabe que também o estado emocional da família que fica é muito importante para acontecer a psicografia. Então, para uma mãe, para um pai, para um filho, para as pessoas que perderam, que tentam essa comunicação. A gente sabe que não existe uma fórmula, que não existe nada exato, que a gente não sabe também, não tem questão de tempo, como você disse, pode ser com 5, com 7, com anos, né? O Mateus conseguiu, depois de 44 anos, a comunicação com o pai. Então, assim, você como o médium, você sabe a parte de preparação sua, médium, da casa espírita que vai receber as psicografias, mas para os parentes, para as pessoas, o que eles precisam fazer? A parte mental, a parte espiritual, a parte emocional? Eu vou usar a frase que a Eliana colocou lá no começo. A psicografia, ela é a materialização da comunicação. Então, existe todo um preparo assim. Primeiro, nós temos que entender que nós somos imortais, que a nossa comunicação com quem partiu continua. E quanto melhor tiver o meu estado emocional, melhor eu vou ajudar ele. Inclusive, na parte de suicídio, a oração da mãe, o pensamento da mãe, muitas vezes ajuda mais do que a atuação do espírito que está do outro lado. Tamanha a força que a mãe tem. Então, o que eu aconselho? Não pede o que você quer, pede o que você precisa. Toda a humildade, espíritos de luz. Se você tiver anjo da guarda, gente, não importa o nome. Dentro da sua religião, é isso que o pessoal tem que entender, que a casa do nosso pai tem várias moradas, pode ter várias religiões, só muda o nome. Você pode falar com o teu anjo da guarda, pode falar com o teu santo, me ajuda numa comunicação com meu filho, fala para ele que eu estou bem, que eu quero que ele fique bem, fale para o meu pai que ele está bem, se ele puder mandar notícia, que ele venha, pode ser numa psicografia, pode ser num sonho, pode ser num momento que você vai sentir ele vindo visitar você. Então eu acho que não deve jogar só para a psicografia, tem que jogar para a comunicação em si. Avisa que eu estou bem, avisa se ele puder vir falar, eu estou preparado. Se for permitido, né? Se for permitido, porque imagina, o espírito vem e você está em desespero, você vai abalar ele. Olha como que é complexo a comunicação. Por isso que a saudade fere nos dois mundos. A pessoa tem que entender que a saudade dói também pro ente desencarnado. O ente desencarnado. Ele sofre tanto quanto. Ô, Mateus, eu fiz uma psicografia uma vez. Essa psicografia eu nunca vou esquecer.
quando o espírito está muito emocionado, você vem o médium atrás de você para filtrar a comunicação, para ajudar ele. Nesse dia, chorou o espírito, chorou a médium que estava atrás de mim, chorou eu também. De tão emocionado que ele estava de poder passar a mensagem para a mãe dele. Porque o amor de mãe é enorme. E ele ficava tão emocionado, a média até falou, olha, desculpa se eu atrapalhei você, mas eu não segurei. Eu falei, fica tranquilo que a gente estava na mesma vibe. Eu não estava nem vendo as suas lágrimas cair em mim, porque as minhas estavam caindo no papel. Então, olha só para você ter uma noção de como que é esse lado emocional. Por isso que nós devemos pedir não o que nós queremos, o que é necessário para a minha evolução, o que é necessário para o meu aprendizado. Eu posso ter essa comunicação, se eu estiver preparado. Se eu estiver preparado, eu posso ter essa comunicação. Pode ser através de um sonho. E quando você acordar, que você se sentiu aquela comunicação do sonho, desfruta dela. Obrigado, agradeça, olha, recebi sua comunicação, você está bem, eu estou bem também. Vamos evoluir junto, vamos trabalhar junto, porque 100 anos, 50 anos aqui, perto da eternidade, perto da imortalidade, ele é um piscar de olhos. A gente não tem essa noção, porque a gente vive muito em função do tempo aqui. É pressa para chegar a lugar nenhum, hora para fazer não se sabe o quê. A gente entra numa correria que a gente acha que nós acabamos vivendo pouco. E lembrando, né, Luiz? E lembrando da fé, né? Porque a questão da fé funciona mais ou menos assim. Se a pessoa pensar assim, olha, se eu receber uma comunicação de que meu filho, meu ente querido está bem, eu vou acreditar. Se eu não receber, eu não acredito. Pronto, você já partiu do pressuposto que você já não tem fé. Então, mesmo que você receba, você já não tem fé, você já está duvidando. Isso não é fé. Mateus, isso não é fé. É igual o sonho, a gente só quer coisa boa, nós não sabemos na realidade o que é coisa boa para nós. O que é bom para nós é o que nos ajuda a evoluir. Até aquela pancada que eu levei, ela vai ajudar a evoluir, ela foi boa para mim. O plano espiritual, Deus, ele age de uma forma diferente. Ele realmente escreve, acho que é torto por linha reta, por linha torta, que o pessoal fala. Exatamente. É o que eu preciso. Por que eu sou professor? Por que eu estou aqui? Tem um porquê. Por que você está na tua loja? Por que ele está no trabalho dele, lá no militarismo? Existe um porquê. Nós somos necessários. Eu vejo, por exemplo, até vou pegando da live anterior, principalmente o porquê das nossas aflições, né, Luiz? O porquê das nossas aflições. Eu vou pegar aqui como exemplo um sonho. A pessoa sonha com água. A água está suja, a água está aquilo. O sonho está querendo dizer coisa boa para ela. Só que o fato do senso comum não entender para decifrar o sonho, a pessoa já fica desesperada. Então, se meu filho estiver bem, eu estou bem. Se meu filho não estiver bem, eu não estou bem. Então a espiritualidade ela começa a olhar isso. Como que eu vou mandar uma psicografia para aquela mãe falando que o filho dela ainda está no umbral? Como que eu vou mandar uma psicografia para a mãe falando que o filho ainda está pelo vale do suicida? Como eu vou trazer um filho para ver uma mãe que está com tendência a suicídio? Ele vai ficar abalado do outro lado também, ele vai ter que voltar para o hospital espiritual, vai ter que receber por um período indeterminado, muitas vezes, que não dá para a gente determinar, passes magnéticos para se recuperar de novo. Então é muito mais complexo, o mundo ele não gira em torno de uma pessoa só. E é muita carta para pouco carteiro também. Então, em Guaxupé vão 300 pessoas, mais ou menos, e vai ser feito o que ali? 40, 30 cartas. Você não consegue atender todo mundo, mesmo porque é um processo cansativo, a psicografia, trabalhar a mediunidade também. Não tem como você atender todo mundo em uma hora, em um período só. Então a pessoa ela se concentra. Se você vai para a psicografia em si, olha, eu quero ir um dia, já começa mentalizando antes. A psicografia começa antes, né, Luiz? Começa antes, querer. Olha. Pode vir, eu estou aqui para receber boas notícias, para trabalhar o que for preciso. Se você não puder vir também, está tranquilo. Então você tem que ir num estágio de paz, mostrar essa paz
para que o outro lado fale, olha, realmente vai se conectar e vai dar certo o trabalho. Porque, por exemplo, também não é qualquer plano espiritual que vai vir a psicografia para cá. Existe um centro de mensagem, tal dia nós vamos ficar em caravana para aquele local, entendeu? Então, por exemplo, se tem uma cidade astral aqui do lado, ele não vai chegar na comunidade ali e falar assim, eu trouxe esse espírito aqui para psicografar. Não, existe todo um trabalho de mensageiro, uma reunião tipo no nosso lar, tal dia nós vamos para esse centro, tal dia nós vamos estar nesse. Imagina atender todas as casas de psicografia, todas as pessoas. Quantos trabalhadores espirituais que não vão estar ali, indo na casa da pessoa para analisar como que a pessoa está, como que está a energia daquela casa. Então, e às vezes também, o espírito, quando ele está do outro lado, ele já vai falar diferente, ele não vai ter o mesmo diálogo que a mãe. Às vezes a pessoa vai lá, ela tem 10 irmãos, tia, quer que coloque o nome de todo mundo. Então o que o espírito vai fazer? Ele vai falar para a pessoa que está ali e vai falar, avisa a todos que estou bem. Porque vai se ele esquece o nome do irmão, esquece o nome da irmã. E às vezes também, né, Luiz? Essa informação que você passou é muito importante na psicografia. A linguagem já do desencarnado é diferente, ele tenta se aproximar da nossa, mas às vezes a forma de amar, a forma de se expressar é totalmente diferente, porque ele se desprende dos problemas do corpo material. Então, tem pessoas que estranham, às vezes me chamava por um apelido, mas na psicografia não falou meu nome. Então, assim, a pessoa tem que entender que a linguagem do desencarnado, ela difere um pouquinho de nós encarnados, que o amor permanece sempre, mas Romulo, pois não, professor. E tem assim, eles têm uma preocupação enorme com o próximo. Se ele fala muito, não sobra tempo para o outro. Então ele não quer que o outro vá embora sem passar a mensagem dele também. Vão ser 6. Eles fazem de tudo para que os 6 transmitam a mensagem. Imagina você voltar para casa lá no plano espiritual, você falou muito e o outro não falou nada. Então eles têm esse cuidado também. Então, eles não podem ficar detalhando tudo o tempo todo, colocar um monte do nome da avó, do avô, do tio, um abraço para o cachorro, porque tem mais 5, por exemplo, que precisa também mandar a mensagem, acalmar o ente querido que ficou aqui. Então, eles próprios, eles têm essa preocupação. Alguns casos, eles não conseguem nem vir. O mentor que traz a carta e fala, olha, ele está bem, está em tal situação. A equipe espiritual que está cuidando, às vezes. A equipe espiritual que está cuidando. Então, tudo isso tem que ser analisado. Viver no planeta Terra, tanto encarnado como desencarnado, é mais complexo do que nós imaginamos. Exatamente. Bom, gente, já são 9h24, a hora passa voando quando o assunto é muito bom. O nosso papo de amigos sempre voa, né? Aí quando a gente vamos pedir para colocar o nome, né, Rômulo, aqui nos comentários, para quem quiser oração, principalmente para os desencarnados. A gente não precisa ler, mas vamos, todo mundo que quiser prece, oração, é só digitar o nome do ente querido aqui no comentário, que a nossa prece vai servir para todos, né? Ou também fazer a mentalização, tá? Se não quiser escrever o nome do ente querido, faz a mentalização. Nós vamos fazer a prece. Hoje, quem vai nos dar o privilégio vai ser a Eliana, que vai fazer a prece para nós. Ela participou, ela falou que só ia fazer a prece, participou da live. É isso que a gente quer, que as pessoas entrem e participem. Tá aberto o Papo de Amigos, não é à toa, chama Papo de Amigos. A gente bate um papo, troca experiência aqui, todo mundo aprende todo dia e a gente ensina um pouquinho e aprende um pouquinho todo dia. Então, já de antemão, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui com a gente, que reservaram o seu tempo para estar aqui com a live Papo de Amigos. Agradecer a todos que fizeram pergunta, aqueles que não fizeram, que só estão online. Tem 20 pessoas, 19 pessoas sempre online. É um número muito grande de pessoas que reservam tempo do seu dia para estar aqui com a gente, para poder ensinar a gente, para poder a gente também, quando a gente prepara uma live, um assunto, a gente também estuda um pouco, a gente aprende, porque a gente vem trazer um conteúdo sempre atualizado, né?
Então, de antemão, agradecer a todos. Agora nós vamos deixar a prece, a oração com a Eliana, tá? Ela vai fazer o encerramento. E aí cada um vai saindo aos poucos, porque para eu encerrar a live eu preciso que todos estejam desconectados, tá bom? Eliana, agora a responsabilidade é contigo, o encerramento é contigo. Fique à vontade, pode fazer sua prece, pode fazer seus agradecimentos. Se você quiser comentar alguma coisa antes de fazer a prece, fique à vontade. Eu quero fazer uma prece voluntária e depois um Pai Nosso, tá? Ótimo. Eu quero agradecer muito a oportunidade de aprendizado, né, de compartilhar isso. E o nosso maior dom é a caridade, né? A caridade, ela está acima da honra. Então eu quero agradecer a vocês, tá? Então vamos fazer uma oração. Vamos sim. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento à nossa espiritualidade e agradecer a presença desses espíritos que estiveram conosco nessa noite, pela energia positiva, pelo amor, pela bondade, que aumente a fé no nosso meio, que aumente a certeza de que a vida ela é muito mais do que nós conseguimos entender nesse momento. A vida é muito mais do que só a matéria. A vida é eterna, sublime e constante. E ela é uma grande oportunidade de crescimento e de aprendizado. Então vamos fazer a oração que o Pai Maior nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Muito bem. Te agradecer mais uma vez, Marli. Antes de encerrar, Luiz, eu só gostaria que você fizesse um pequeno comentário. Você falou sobre o poder da prece de uma mãe, né? E você está preparando um livro que fala sobre a questão da mãe, que você falou que se surpreendeu. Se pudesse falar mais um pouquinho sobre isso, a todas as mães que estão acompanhando a gente, tem mães que perderam seus filhos, seus entes, que sofrem neste momento, as mães que, às vezes, pela Covid, às vezes por um acidente, ou por N motivos, que você falasse um pouquinho desse amor, dessa força que tem o poder e a prece de uma mãe, né? E lembrando sempre da nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, claro. Rômulo, a mãe é a representação feminina de Deus na Terra. Depois que eu escrevi esse livro, eu peço um dia ter evolução para vir como mãe. A mãe ela é muito mais especial do que ela imagina. O poder do amor da mãe, ele atravessa planos espirituais, ele socorre o filho aonde estiver. A mãe, quando ela faz o papel dela de mãe, tudo tem um porquê. E ela não precisa ficar com aquela dor no peito, como se o papel dela não fosse cumprido. O filho não é especial, é a mãe que vem especial, porque o filho ele precisa de muita ajuda. Então, a mãe que perdeu o filho, seja por suicídio, seja por acidente, seja pelo Covid, você não perdeu o filho, perdeu a matéria do filho. O teu filho ele só voltou para o reino de Deus. Ele voltou pela verdadeira casa nossa, que é no plano espiritual. E nesse momento que nós estamos passando, o plano espiritual está se aproximando da Terra. As pessoas que perderam, principalmente ente querido no Covid, vocês não perderam. Eles foram chamados para ser os trabalhadores da última hora
que vai ajudar na transição planetária. O planeta ele precisa muito mais do que nós imaginamos dos nossos esforços. E hoje, quem saiu pela pandemia, principalmente quem foi em 2020 e 2021, são os trabalhadores de última hora que estão sendo chamados, que têm mérito e são necessários para o próximo passo que o nosso planeta vai dar. Tá? Ele não vai se concretizar hoje, ele não vai se concretizar amanhã, mas a partir de 2050 nós teremos um Brasil melhor. Nossos jovens hoje eles são melhores porque eles são uma versão atualizada nossa, e tudo está correndo como o plano espiritual previa. Então é uma mensagem de otimismo, que nós passamos pela turbulência, nosso país ainda vai ter um pouco de corrupção, que não vai cair de uma hora para outra, mas está tudo dentro do planejamento para que nós possamos viver felizes nesse planeta. Quem não tem mais condições de estar aqui, já está sendo deportado, já vai seguir para outro lugar, para ter uma nova oportunidade em outro lugar também. Então vamos fazer a nossa parte. Dói perder alguém, e espírita chora também, porque só tem saudade quem ama. A saudade não está em quem não sente o amor. E você não pode transformar esse amor em ódio. Nós temos que aceitar, porque todos nós somos filhos de Deus e cada um vem com uma missão. Não existe culpado, existe aprendizado no caminho da evolução. E todos nós, com a bênção de Deus, vamos evoluir. Essa seria a mensagem. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, eu vou Luiz. sair. Um abração para a Vitória Helena, que ela é aluna nossa e ela está acompanhando as nossas lives também, está aprendendo. Ela comentou aí, vou ver se eu coloco ela um dia para entrar ao vivo e falar também. Pessoal, fiquem com Deus. Quem quiser me chamar no direct, tiver alguma dúvida, eu vi algumas pessoas colocando as datas aqui, pode mandar no meu direct. Se tiver alguma autorização, alguma oportunidade do plano espiritual, se o telefone tocar de lá para cá, a gente comunica. É muito Pode importante essa me chamar. informação que você deu, professor, né? Que às vezes as pessoas querem, então assim, não que vá acontecer, mas se quiserem entrar em contato com o Luiz, ele está à disposição, vocês mandam o nome dos seus entes queridos, com a data, né, Luiz? Certinho. Isso. De nascimento e desencarne. Se acontecer da comunicação chegar, ele com certeza vai entregar para a família, tá? Então, não estamos prometendo nada, né, Luiz? Porque o telefone é de lá para cá, mas é uma forma de... acho que a Michele do Rio Grande do Sul, né, perguntou, então ela é bem de longe, então as pessoas que perderam os seus entes, que querem tentar uma comunicação, o Luiz é um médium de psicografia, por isso que nós fizemos essa live hoje sobre psicografia, porque nós temos, claro, a grande humildade dele, a simplicidade, ele fala nem tanto, mas ele é um grande médium. Eu sou grato a ele, agradeço a ele pelas comunicações que eu recebi através do esforço e do trabalho dele também, né? Que ele fala que ele só é o carteiro, ele só entrega, mas a participação é gigantesca. Sem o médium também nada seria, né? Então, as pessoas que quiserem deixar, deixa no direct, tem o meu Instagram, o do Matheus, o do Luiz, tem o nosso canal no YouTube, tá, pessoal? Tem o e-mail, papodeamigos2021@gmail. Pode mandar o e-mail, pode mandar o nome dos entes, as datas, que se acontecer quando o Luiz também for para Guaxupé, ele pode Domingo eu tô indo para Guaxupé, pode colocar o nome no direct que eu escrevo num papel e levo, tá? Se não vier psicografia, a gente coloca numa psicografia coletiva de inversão também para passar para eles, que vocês estão bem. Quem quiser conversar comigo, pode chamar no Instagram, sou eu mesmo que respondo. É sempre bom conversar, todos nós amadurecemos. E deixar bem claro, né, Luiz, que pode adicionar a gente, tá aqui os Instagram da gente, tem o canal no YouTube, essa live fica disponível para quem quiser mostrar para um amigo, para um companheiro. Se inscreva no nosso canal, é muito importante para a gente que as pessoas entram lá também, se inscrevam, para a gente poder divulgar essas lives. Quanto mais pessoas para a gente é melhor, tá bom? Então agradecer a Eliana,
Gratidão. Eu vou sair já. Já ô, vai Romulo. sair, Deixa eu já professor? São Luís, Já vou muito sair. obrigado, Boa- querido. Boa Gratidão. noite a todos. Abraço. Fiquem com Deus, tá? Fica Qualquer com coisa- Deus. Que nós Qualquer vamos ter coisa que... me chame no direct. Ô, Luiz, Não tem nós vamos- dinheiro, mas sobra amor. Ô, Luiz, Ah, nós vamos ter que apoiar um amigo nosso num concurso, não esquece, tá? tamo junto, tá? Ó, esqueci de falar do meu livro, O Amor Vence o Suicídio, continua entre os 100 mais vendidos da Amazon. Parabéns. Graças a Deus. Ó, tamo junto no concurso, Matheus. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Gratidão. querido. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado pela participação. Matheus, agora é você, meu querido. Meu anjo bom, muito obrigado. É sempre uma satisfação enorme. Eu tenho aprendido demais com vocês. Muito obrigado. Deus continue abençoando você, o Luiz, a todos nós. Muito obrigado. E terça-feira que vem, estamos de novo às 8 e com um super tema, hein? Não percam. Tchau, querido. Exatamente. Um abraço. Tchau, fica Fica com com Deus. Deus. Eu gostaria agora de agradecer a todos que participaram da nossa live Papo de Amigos, com o tema psicografia. Gratidão a todos. Que a luz do Mestre Jesus ilumine a todos. Que vocês tenham uma semana abençoada, com muita paz, com muita proteção e com muita luz. Fiquem com Deus e muito obrigado.